a gente pensa em fazer intercâmbio, tem uma decisão que a gente toma que pode mudar toda a nossa experiência de viagem e que muita gente subestima, que é escolher aonde a gente vai morar. Parece sim uma escolha muito simples, mas isso pode determinar se você vai ter um ótimo intercâmbio ou um intercâmbio dos infernos e voltar para o Brasil traumatizado. Que não é o caso da história que eu vou contar hoje, porque ela foi persistente e continuou no país de intercâmbio dela, ela mora lá até hoje. Mas olha, a história é cabulosa, então fica aqui comigo, porque esse é o Perrengues na Gringa, aquele quadro do canal onde vocês me mandam as suas histórias de intercâmbio, viagem internacional, roommate maluco, host family surtada, histórias de avião que estão aí cheias, né? Se tem uma coisa que acontece, é a história maluca de passageiro em avião. E vocês mandam pra gente e eu dou os meus pitacos junto com a galera dos comentários. Então, gente, antes de mais nada, já deixa o seu like, manda esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de se jogar no mundo mochilando por aí, que eu tenho certeza que ele tem várias histórias boas pra contar aqui pra gente. É pra gente imaginar como se a gente estivesse numa mesa de bar contando uma história que já aconteceu e a gente tentar trazer ela de uma maneira leve no sentido de entretenimento. Porque a gente morar fora mexe com sonhos. Desde fazer o primeiro intercâmbio lá no high school, ou de você fazer uma faculdade fora, ou de você de fato emigrar, que é o caso da Bianca. Chegar num país sem conhecer praticamente ninguém, sozinho, numa língua que não é sua língua mãe, a gente sabe que não é fácil, só os corajosos fazem isso. Tem muita gente aqui que me acompanha que mora fora do Brasil, vocês sabem, que não é o conto de fadas que muita gente tenta transparecer por aí, né? Esse quadro é muito sobre isso, apesar de eu contar sobre minha vida na gringa, sobre os meus intercâmbios, sobre a minha vida de comissária, eu sempre tento trazer um pouco as pessoas pra realidade e mostrar que nem tudo é essa coisa romantizada que a gente vê por aí. Até porque se tem uma coisa que a gente aprende morando fora, é que a gente precisa ser muito inteligente na hora de escolher onde a gente vai morar. A gente não pode se dar o luxo de errar na escolha do bairro, na escolha da localização, na escolha das pessoas que a gente vai morar junto. E também na escolha das roupas, porque se vier de acontecer um perrengue, que a gente esteja pelo menos muito bem vestido, de Insider, que é a parceira do nosso canal, porque a gente finalmente chegou no mês do consumidor e isso significa o quê? Que dá pra economizar sem deixar de lado a praticidade e o conforto que só a Insider nos traz. Eu estou aqui, ó, linda e maravilhosa, vestindo meu skin cropped. Vou até levantar pra vocês verem que o tecido dessa blusa não tem igual. Ele é super fininho e a sensação que dá é como se você não estivesse usando nada. E o meu skin cropped de hoje, ele é na cor vermelha, que não é uma cor que eu uso muito, mas sempre que eu uso e vocês assistem meus vídeos, vocês falam que eu fico bonita. Então eu estou na minha fase oficial vermelha, pronta pra começar a temporada de Ares, né? A gente tá na temporada de peixes, mas eu já tô o quê? Pensando no futuro. Inclusive, semana passada eu comprei um wingsuit na cor vermelha pra minha madrasta, que ela amou. E agora eu quero um pra mim. E é isso que eu amo na Insider, sabe? A versatilidade de você entrar no site deles e encontrar roupas, peças, não só de qualidade, tecnológicas, como eu gosto muito de enfatizar pra vocês, mas versáteis pra qualquer momento do dia. Fora o compromisso que eles têm com o meio ambiente, que pra mim é um dos valores que eu não abro mão de jeito nenhum. E também pelas oportunidades como é nesse mês de você adquirir a sua peça Insider com um descontão. Gente, se vocês clicarem no primeiro link que eu deixei aqui na descrição e colocarem o meu cupom Cacá Souza, vocês não vão ter só os descontos que o cupom proporciona, mas vocês vão conseguir acumular o desconto do cupom com os descontos do site, chegando até 35%. Mês do consumidor é um dos melhores meses para conseguir a sua primeira Insider, ou a sua segunda, ou a sua terceira. E se você comprar com o meu cupom, volta aqui embaixo para contar nos comentários o que vocês acharam. Bom, agora chegou a hora de ler o relato da Bianca, que tá aqui do meu lado e tá, gente, enorme, cheio de detalhes, do jeito que eu amo. Então já pega sua pipoquinha e fica aqui comigo. E talvez tenha um cachorro latindo aí de fundo, porque é isso, né, gente? Tô improvisando aqui, gravando na casa da minha mãe e é incrível que eu sempre quando eu vou gravar ele resolve latir. Oi, Carol, meu nome é Bianca e eu me mudei pra Vancouver em 2016. Vim morar com uma amiga do meu pai, uma senhora alemã que já morava aqui há mais de 35 anos. Vim pra ficar um ano e estou aqui até hoje. Caramba, 9 anos, imigrante guerreira, hein? Desde o dia que eu cheguei já sabia que queria ficar mais. Morar com essa senhora foi uma super experiência, principalmente pra praticar o inglês. Depois de um ano e meio, senti que precisava encontrar um lugar pra mim, até porque eu morava de favor e sempre sentia que estava devendo algo. Naquela época, uma colega minha, que era super engraçada e gente boa, me falou que havia vagado um quarto no apartamento dela. O apartamento era para 4 meninas e eu dividiria o quarto com uma nova menina que também estava entrando na mesma época. Achei ótimo, fiquei super empolgada e decidi me mudar. Desde que entrei lá, comecei a notar algumas atitudes estranhas. A gente era amiga, mas não se conhecia tão a fundo. Ela e a outra menina que morava lá sempre me alertavam sobre como haviam colocado pessoas no apartamento que acabaram roubando dinheiro e outras coisas delas. Até aí, ok, pessoas mal intencionadas existem em todo lugar, né? Elas sempre falavam mal de uma menina que havia morado lá antes, uma brasileira que aparentemente foi embora e roubou o dinheiro delas.
Tudo bem. Na primeira semana que estava lá, fui ao banco e, por coincidência, a menina que me atendeu também era brasileira. Sim, gente, tem muito brasileiro em Vancouver. Em cargos bons, viu? Como vocês podem ver, a menina trabalhava no banco. Começamos a conversar e, no final, descobrimos que morávamos no mesmo prédio. Quando mencionei o apartamento que eu estava, ela regalou os olhos e perguntou se eu era amiga das meninas que moravam lá. Eu disse que não, quis ver o que ela ia falar e ela respondeu: tome muito cuidado com essas meninas. Minha amiga morava lá até mês passado e quando ela saiu, elas não quiseram devolver o valor do depósito. E foi uma briga enorme. Só para te situar, eu não sei como funciona o aluguel no Brasil, mas aqui no Canadá, quando você entra num apartamento alugado, você paga metade do aluguel antecipadamente como depósito, tipo um cheque calção. E eles devolvem esse valor quando você sai do apartamento. Achei isso bem estranho, pois as meninas tinham me falado a mesma coisa sobre essa brasileira. Fiquei meio desconfiada, mas decidi continuar morando lá, até porque já tinha acabado de me mudar, é só ficar mais atenta. Ai, amiga, uma pequena pausa aqui, que eu também não sei ao certo como que funciona apartamento no Brasil. Eu já aluguei apartamento e eu acho que aqui no Brasil é diferente. Se não for, me corrijam aqui embaixo. Porque eu lembro que eu tinha que colocar um fiador, sabe? Tipo assim, você tem que mostrar lá sua comprovação de renda e tudo mais, e você tem que ter uma pessoa que é tipo sua fiadora. Eu não sei se aqui existe esse negócio de cheque calção. Eu lembro que na Austrália tinha que dar o bond, né? Que é tipo uma quantidade de dinheiro antes de se mudar pro lugar, pra caso você, né, destrua o apartamento, que, gente, acontece, tá? Eu já vi muita gente destruindo o apartamento e aí chega no final, eles fazem uma inspeção e falam: ah, então, o apartamento não tá do jeito que foi entregue pra você, né? A gente vai precisar fazer alguns ajustes e eles tiram desse dinheiro que você depositou antes. Acho que mais pra ter a garantia, né, de que esse dinheiro vai existir, porque vai que você para de pagar o aluguel, você some ou, enfim, foge. Não sei. Aqui no Brasil existe aquele negócio de vistoria, né? Então, normalmente é imobiliária, né? Entra lá, faz uma vistoria no apartamento e aí na hora de devolver, refaz a vistoria e aponta o que tá quebrado, o que não tá. Não sei, gente. Na semana seguinte era meu aniversário, minha terceira semana na casa. Eu ia comemorar no sábado e decidi fazer um esquenta com bolo em casa antes de irmos para uma festa brasileira. E esquenta, pra quem não sabe, é tipo um pré-festa. Uma reuniãozinha que você faz na sua casa ou em algum outro lugar antes de ir para a festa. Nesse mesmo sábado, a nova menina que ia dividir quarto comigo ia entrar no apartamento. Guarde essa informação que ela é importante. Na sexta-feira, um dia antes, resolvi arrumar a casa e fazer umas comidinhas pro dia seguinte. A menina que teoricamente era minha amiga, estava em casa também e começou a criticar tudo que eu fazia. Dizia que a decoração tava feia, que o doce estava doce demais e várias outras coisas pequenas assim, o que me desanimou bastante e me deixou ainda mais pensativa. Afinal, que atitude estranha, né? Mas ok, sábado chegou e tudo correu bem, deu tudo certo. De sábado pra domingo, dormi na casa do meu namorado da época e no domingo de manhã, ela e outra menina iam cedo pra um lago. Pausa que é muito comum, tá? Tipo, aqui no Brasil a gente vai pra praia, né? A gente vai pra um rio, pra uma represa. Lá é muito comum as pessoas irem pro lago. Tem muitos lagos surreais de maravilhosos no Canadá, então você vai lá, leva sua boia, é muito lindo. Então minha ideia era acordar com calma na casa dele, me levantar e ir pra minha casa arrumar tudo do dia anterior, que teve a festa, né? O esquenta lá, o warm-up dela. Porém, no domingo, acordei com uma ligação dela por volta das 8, dizendo que a casa estava uma bagunça e perguntando se eu não ia lá limpar. Eu me assustei e falei que achei que elas já estavam no lago, por isso ainda não tinha ido. Ela me disse que não tinha ido e que nem conseguiram tomar café da manhã de tanta bagunça. Levantei na hora, falei que estava indo e como eu ainda não tinha a chave do apartamento, achei ótimo que elas ainda estivessem lá. Fui correndo pra lá, mas quando cheguei comecei a bater na porta e ninguém atendia. Liguei pra ela e ela me disse que já estavam indo pro lago, que não tinham como abrir e que eu precisava ser mais responsável e dar um jeito de pegar a chave com a outra menina. Oi? Você não tinha acabado de falar que você tava indo pra lá? Fez de propósito. Já estou com raiva. Eu fiquei super confusa e ali já comecei a perceber o tipo de gente com quem eu estava lidando. Ela me ligou dizendo que não ia pro lago, mas assim que eu fui pra lá, ela saiu de propósito. Saiu mesmo. Foi de propósito. Cuzona. Ok, limpei a casa, estava bem longe de estar nojenta ou bagunçada, até porque estávamos em poucas pessoas e ficou tudo bem. Só pra você entender mais um ponto, o quarto dela, vamos chamar ela de Amanda, ficava num den que estava dentro do meu quarto. Então éramos 4 pessoas lá. A amiga dela, que morava em um quarto sozinha, eu e a menina que entrou no dia do meu aniversário, dividindo um quarto, e a Amanda que ficava nesse den, que era meio que dentro do nosso quarto. Nossa, confuso, né? Um den, pra quem não sabe, é um tipo de quarto que eles têm muito no Canadá. Tipo, você vai ver pra alugar casa lá e você vê, 2 quartos e um den, um dormitório e um den. Como explicar um den? É como se fosse um quartinho menor. Ele não tem janela, ele não tem armário, ele é um quartinho. Muita gente usa pra fazer escritório, muita gente usa
para depósito. Mas para ficar mais fácil para vocês entenderem, é um quarto menor, que é confuso, porque um quarto dentro de um quarto é realmente muito confuso, mas acho que vocês entenderam. Então, para ela ir pro quarto dela, ela precisava passar pelo nosso. Não sei se está claro, posso tentar fazer um desenho. Acho que tá claro. Na casa haviam 2 banheiros, um no corredor, que era pra menina que tava no quarto sozinha, vamos chamar ela de Sol, e pras visitas, e um banheiro dentro do nosso quarto que dividíamos entre nós 3. No dia do meu aniversário, todos usaram o banheiro do corredor, que era teoricamente da Sol, a menina que dormia sozinha. Mas ela passou mal durante a festa e ficou vomitando no banheiro a noite toda. Então, no domingo, quando eu fui limpar, a Amanda me mandou uma mensagem dizendo: não esquece de lavar a toalha do banheiro da Sol, a toalha do box, que seus convidados sujaram. Eu disse: ué, ela quem estava vomitando, mas ok, a festa era minha. Peguei, lavei, sequei e dobrei, deixando em cima da mesa da cozinha porque estava com pressa. Eu trabalhava muito naquela época e ainda estudava. Quando foi na quinta-feira, a Amanda me mandou uma mensagem: Bia, você pode por favor colocar a toalha de volta no banheiro da Sol? Nossa, mas por que ela não colocou, gente? Ai, eu odeio gente assim, meu Deus do céu. Na hora, percebi que a toalha ainda estava em cima da mesa. Aí, a Sol estava tomando banho todos os dias e espirrando água em todo o banheiro porque eu ainda não tinha colocado a toalha de volta. O que, claro, mais uma vez, a festa era minha, mas eu realmente não me toquei que a toalha estava ali ainda. Não foi de propósito. Ela mesma poderia ter colocado, mas preferiu molhar tudo durante todos esses dias para esperar que eu colocasse. Amiga do céu, eu não quero mais ler. Eu não sabia desses detalhes, amiga. Que raiva. Imagina se conviver com pessoas assim todos os dias na sua casa. Complicado. No domingo, depois do meu aniversário, minha cama estava cheia de presentes e eu coloquei tudo em uma sacola para organizar depois. Esperei até o sábado seguinte para ter tempo de fazer isso, já que, como eu te disse, eu trabalhava e estudava muito. Quando eu comecei a organizar, eu percebi que o presente das minhas melhores amigas não estava ali. Elas me deram 2 pingentes da Pandora e quando abri a caixa, só havia um. Além disso, meu namorado me deu uma caixa cheia de maquiagem e quando eu fui organizar, percebi que algumas coisas estavam faltando. Nessa hora, meu sangue subiu e minha desconfiança aumentou muito. Falei com a Amanda e com a Sol e elas disseram que não tinham visto nada. Ainda perguntaram se eu não tinha aspirado sem querer no dia que eu limpei a casa. É, aspirar um pendente que você não abriu ainda e maquiagens que você não abriu ainda, realmente. Ok, fiquei puta, mas não dava pra acusar ninguém sem provas, então a vida seguiu. A partir desse momento, tudo foi ladeira abaixo. A Amanda começou a fazer da minha vida um inferno. Eu trabalhava muito cedo como camareira, housekeeping, que é como eles chamam lá. Camareira de hotel mesmo, gente. E depois ia direto pra aula. Se eu tivesse algum tempinho entre os dois, eu ia pra casa tirar um cochilo, mas pra quê? Era só pra me ver dormindo que ela inventava alguma coisa pra me acordar. Ela entrava aspirando o meu quarto, sim, o meu quarto. Uma vez acordou dizendo que eu tinha deixado um garfo pra lavar na pia e outra vez entrou ouvindo o YouTube no volume máximo. Lembre-se, ela tinha que passar pelo meu quarto pra ir pro quarto dela. Ai, gente, falta de senso, né? Você sabe que uma pessoa tá dormindo, você vai colocar YouTube no último, você vai acordar ela pra falar que tem um garfo na pia? Estou um pouquinho revoltada e vou mudar de lugar porque tá acabando a luz. Outra coisa, ela mal trabalhava, fazia um turno ou outro em uma loja de departamento à noite. Isso que eu ia perguntar. Eu falei, gente, essa pessoa não trabalha ou o trabalho dela é infernizar a sua vida? Só pra saber, né? Então, por exemplo, eu acordava às 6 da manhã pra trabalhar e ela chegava às 5 horas ouvindo o YouTube no volume máximo, falando no FaceTime e cagava totalmente pro fato de ter gente dormindo. Ia tomar banho ouvindo louvor alto, enfim, um caos. Mas nessa época, eu e a menina que tava dividindo o quarto comigo, que entrou no dia do meu aniversário, começamos a nos aproximar. Podemos chamar ela de Melina? Então, a gente começou a conversar mais e tal, só que eu tinha medo de comentar o que estava acontecendo comigo ali no apartamento, pois ela me parecia gostar das meninas. Até aí tudo bem. Até aí nada bem, amiga, mas tudo bem, eu entendo. Tipo, acho que eu também ia ficar meio desconfiada de falar, ai, tô achando que fulana tá me roubando, tô achando que fulana é uma sem noção e de repente ela fala pra fulana, né? Aí o caos tá instaurado mesmo na sua vida. Acho que eu faria o mesmo. O tempo foi passando e pra mim estava insuportável morar lá. Eu chegava a ficar horas na rua pra não ter que voltar pra casa. Cada uma tinha sua semana de tirar o lixo, mas a Amanda juntava todo o lixo dela no quarto e colocava lá fora na minha semana de descer com ele. Eram várias coisas assim. Minhas comidas sempre sumiam, cream cheese, manteiga, pão, até que um dia eu mandei no nosso grupo de WhatsApp perguntando como que sumia tanta comida. E, obviamente, ninguém sabia de nada. Ela sempre comprava coisas inúteis pra casa, inúteis pra nós, mas úteis pra ela, e mandava conta pra gente, pra dividir, né, no caso. Eu sempre pedia a nota fiscal, os valores, e ela nunca tinha. Sim, eu era muito tonta também, mas naquela época não tinha condição de mudar pra um apartamento sozinha e estava muito sobrecarregada com trabalho e estudo. Como mencionei antes, eu trabalhava como camareira em um hotel de luxo e recebia muitas tips durante meus turnos. Tips é gorjeta, gente. Tipo, é muito comum fora do país dar tip pra tudo. Não só você em restaurante você deixar gorjeta. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, quem quiser assistir, assiste. Que
que chega a ser desrespeitoso você não dar gorjeta quando você vai comer num restaurante. Agora, com relação a hotéis de luxo, eu não sei porque eu não me hospedo em hotéis de luxo, mas quando eu me hospedava com a Emirates, às vezes eu derrubava alguma coisa na cama, assim, era de bom tom você deixar um dinheiro a mais ali como um pedido de desculpas. Não sei, foi algo cultural que eu aprendi ali convivendo naquela comunidade multicultural que é a Emirates, mas eu acredito que isso seja comum mesmo em países como o Canadá, você deixar ali um dinheirinho pra aquela pessoa que vai fazer o serviço quando você sair do quarto. Como ela tava sempre em casa e dentro do meu quarto, eu sempre pegava essas chips, contava na frente dela e guardava dentro de uma carteira. Na minha cabeça, eu tava me protegendo, tipo, ela tá vendo que eu tô vendo que ela tá vendo onde eu tô guardando meu dinheiro. Nossa, parece aquele episódio de Friends, né? They know that we know, they know we know. Quem assistiu esse episódio de Friends, comenta aqui embaixo. Ok, continuando. Minha melhor amiga do Brasil veio passar uma semana aqui e no último dia, ela não tinha fechado o hotel e eu falei pra ela ficar aqui em casa com permissão da General. Amei o apelido General, não vamos mais chamá-la de Amanda. Ela ficou lá, foi tranquila e tal, e no dia seguinte, ela voltou pro Brasil. 2 dias depois, fui verificar minha carteira e na hora que abri, já percebi que o montante de dinheiro estava menor. Comecei a tremer e quando fui contar, tinha menos da metade do dinheiro que eu tinha guardado ali. Nossa, aí eu tive um surto e comecei a chorar sem parar. Só eu sabia o quanto aquele dinheiro era sofrido e tudo que passava no trabalho. História pra outro dia. Mano, essas histórias da Bianca do trabalho são histórias trágicas que ela sabe contar de um jeito muito cômico, que são muito boas. Eu espero. Se vocês engajarem bastante nesse vídeo, eu vou pedir pra ela me mandar as histórias desse hotel de luxo que ela trabalhava. Uma melhor que a outra. Fui até a sala revoltada e perguntei pra Amanda e pra Sol se elas estavam trazendo pessoas de fora de casa porque o meu dinheiro tinha sumido. Elas disseram que não e que iam me ajudar a procurar. A Amanda, sempre com piadinhas, disse: nossa, mas só levaram metade, se fosse eu teria levado tudo. Enfim, pra mim, ali foi o auge. Nessa semana pensei, preciso alertar a Melina, que é a menina que dividia quarto com ela, que era nova, tão nova quanto ela, né? Porque ela parecia ser muito gente boa e do bem, e comecei a ficar preocupada. Isso foi no sábado. Na terça-feira, chamei a Melina pra ir num bar que a gente costumava frequentar. Lá, eu contei tudo pra ela. E a primeira reação dela foi: nossa, que bom que você tá me contando isso. Eu estava com medo de você achar que era eu, porque eu entrei no dia que as suas coisas sumiram. Aí eu falei, jamais, nem passou pela minha cabeça, e ela me contou que, no dia depois que meu dinheiro sumiu, a Amanda chegou pra ela e disse: nossa, estranho, né? O dinheiro dela sumiu bem depois que a amiga dela ficou aqui, então era tudo armado e calculado. Os meus presentes sumiram quando a Melina entrou em casa. O meu dinheiro sumiu quando a minha amiga ficou em casa, e aí por diante. Mano, a mina fazia calculado, né? Pra ter outras pessoas pra ela culpar. Psicopata. Naquela semana, a Melina me contou que tava indo ver um apartamento pra mudar e perguntou se eu queria ver com ela. Eu acabei indo. Nessa época, a Amanda começou a me dar uma trégua e começou a fazer da vida da Melina um inferno. Minhas comidas ainda sumiam e ela mandava pra mim no privado: nossa, Bia, minha comida também sumiu. Agora eu te entendo. Que raiva, viu? Deve ser a Melina. Enfim, resumindo pra não ficar aqui pra sempre, eu e a Melina encontramos um apartamento, decidimos nos mudar pra lá. A Amanda disse que só devolveria nosso depósito se eu encontrasse 2 pessoas pra ocupar os nossos lugares. Bizarro, né? Tipo, ela faz da vida das duas um inferno e ainda é responsabilidade delas não deixar ela na mão. Olha como ela manipulava, cara. Que surreal. Que surreal. Todo mundo que eu encontrava, ela arranjava um problema. Foi um pesadelo. No final, eu encontrei uma menina com muita dor no coração pra ficar lá, mas a segunda menina, ela não aceitava ninguém que eu achava e disse que não devolveria meu depósito por esse motivo. Gente, mas também colocar uma pessoa pra morar lá com essa louca é com muita dor no coração mesmo, né? Mas eu imagino que vocês deviam estar desesperadas. Fui embora com a chave e falei que não ia devolver a chave também. Depois, voltei pra lá pra gente negociar e ela disse que não tinha como devolver o depósito porque ela teria que arcar com a parte do aluguel dessa pessoa que eu não tinha conseguido encontrar. Aí começou uma discussão. Nossa, mas finalmente! Nessa mesma hora, não entra a menina que eu tinha colocado lá com mais uma amiga de mala e tudo? A cara dela ficou no chão e ela disse que a segunda menina estava só de passagem ali. Calma, mas então você arranjou uma menina que provavelmente levou a amiga e a Amanda tava falando que não tinha encontrado a segunda menina e por isso ela não ia devolver o seu dinheiro? Ou seja, existia sim uma segunda menina e ela ia embolsar o seu dinheiro. Ah, tá.
Enfim, ela não devolveu meu depósito. Depois de um mês, quando já tinha saído de lá, eu tava com peso na consciência por causa da menina que eu arranjei pra ficar no apartamento e fui perguntar como estavam as coisas. Essa menina me falou: Bia, a Amanda tá fazendo da minha vida um inferno. Marquei um café com ela e com a amiga dela, que de fato tinha entrado na casa e não estava de passagem, e aí trocamos todas as figurinhas. Elas me contaram que, no último dia, assim que eu saí de casa, a Amanda disse: vamos pedir pizza com o dinheiro do depósito da Bianca. Essa parte você não tinha me contado, Bianca. Gente, que pessoa horrível. Que pessoa horrível. Espero que ela não esteja morando com ninguém atualmente. Enfim, a situação foi ficando cada vez pior. Essas duas meninas foram diretamente à landlord e denunciaram a Amanda porque ela estava colocando 4 pessoas em um apartamento para 2. A landlord revelou o preço real do apartamento e no final a Amanda não pagava nada de aluguel. Ela só cobrava dos outros, entre outras coisas. E no final das contas, a bonitona não estava só roubando, como ela estava também morando de graça. Não, surreal essa história. Nunca mais falei com ela e depois de um tempo fiquei sabendo que ela foi pega roubando na loja de departamento onde ela trabalhava. A polícia foi chamada e como ela estava ilegal, ela teve que voltar pro Brasil. Eu ainda tenho raiva dessa história até hoje, mas fica aí o alerta, você nunca conhece as pessoas direito. Caramba, que história, mano. Eu sabia muito por cima dessa história, eu tô chocada com os detalhes. Essa pessoa é maluca. Eu acredito muito na teoria de que demora, mas essas pessoas acabam caindo. No caso da Amanda, eu acho que demorou foi muito. Eu espero de coração que ela não... É que, meu, é muito difícil, né? Pessoas que são assim, ruins, elas são ruins em qualquer lugar. Ela tava sendo ruim com as pessoas que ela morava, ela tava sendo ruim lá no trabalho dela, roubando. E ela deve estar sendo ruim aí, no Brasil. Em algum canto por aí. Ouvindo tudo isso e raciocinando, parece muito história de vilã de novela mexicana, né? Você chega num país novo pra fazer um intercâmbio cheio de sonhos e expectativas e você vai morar com 2 brasileiras, que uma delas faz tortura psicológica, manipulação e faz da sua vida um pesadelo emocional, cara. Realmente, a sua sorte é que você não passava muito tempo em casa, tentando achar aí um ponto positivo, porque não tem. E o pior de tudo é que os sinais estavam ali desde o começo, né? Quando ela começou a criticar lá a sua festa de aniversário. Gente, golpista não muda, só aperfeiçoa o golpe. No caso. E juro, tipo, ela conseguiu manter o controle sobre você e sobre a Melina e provavelmente sobre a Sol, porque não é possível que essa pessoa era cúmplice. A partir de puro desgaste emocional, cara. Você limpa a casa, te critica. Você lava a toalha, te critica. Você passa a toalha, te critica. É quase que um manual de como acabar com a saúde mental de uma pessoa, né? Pra vocês verem o que os brasileiros que vão morar fora passam por aí com os próprios brasileiros, às vezes, né? Infelizmente. Tipo, não tenho orgulho nenhum de contar essa história. Eu fico muito triste pela Bianca, mas eu acho que eu fico mais triste ainda de saber que foi uma brasileira que fez isso com outra brasileira morando fora. Gente, a gente já tá passando por vulnerabilidades, a gente já tá longe da nossa família, a gente já não tem uma rede de apoio. E aí passa por isso? Meu, você chegou na casa, ela já plantou a dúvida na sua cabeça. Ah, porque a gente tá chamando pessoas novas pra morar aqui porque a antiga menina roubava. E aí já colocou 2 meninas novas pra tentar colocar uma contra a outra, morando no mesmo quarto. Mano, eu acho isso muito louco, cara. Eu nunca passei por nada nesse nível de tortura psicológica, mas eu já passei em um intercâmbio, infelizmente, por uma situação com uma amiga brasileira também. E já tinham me alertado sobre essa pessoa. Eu sou uma pessoa que é foda, cara. Eu tenho que aprender na marra essas coisas. Quando você chega num lugar e as pessoas começam a falar muito mal de outra pessoa, que é uma pessoa que te trata bem, e aí você fala: que essas pessoas estão falando mal dessa pessoa que me trata bem? Normalmente eu fico contra essas pessoas. Tipo, meu, vocês nem me conhecem, já estão falando mal de outras pessoas na minha frente. Eu tendo a defender essa outra pessoa que eu nem conheço. Não façam isso, gente. Não façam isso. Eu aprendi da pior forma possível. Em um outro intercâmbio que eu fiz, tinha uma menina que sempre pedia pra dormir na minha casa, exatamente porque eu morava numa cidade muito legal. Então ela ia lá, pegava o trem, ia dormir na minha casa, e era muito doida porque sumia sempre alguma coisa da minha casa. Eram coisas normalmente não muito importantes, tipo, às vezes sumia comida, às vezes sumia uma roupa. Tem uma criança que não para de gritar. Até que um belo dia sumiu uma coisa que é muito sentimental pra mim, que meu pai me deu, e eu fiquei muito triste, gente, especialmente porque eu sou uma pessoa que eu perco as coisas. Só que aquela coisa em específica, eu deixo num lugar muito específico que ficou muito na cara que ela pegou. Só que como que eu vou comprovar isso? Como que eu vou provar que foi essa pessoa que pegou? Como que eu vou confrontar ela? Como que eu vou revistar? Tipo, eu não consigo. Eu entendo a Bianca nessas situações, porque eu acho que eu agiria da mesma forma. Tipo, você passa a duvidar de si mesma, né? Você tá morando numa casa com outras pessoas. Como é que você vai acusar sem provas? Talvez tenha faltado uma certa malícia. Talvez eu deveria ter plantado algum teste. Uma vez estavam roubando da minha avó, né? E aí ela escreveu um negócio lá na nota, bem específica. E aí ela viu a pessoa usando a nota que ela tinha escrito um negócio. Tipo, falta um negocinho assim, tipo, você deixar uma marquinha em alguma coisa.
casa, botar uma AirTag, sei lá, cara. Só sei que já sofri com uma Klepto Girl. Mas no meu caso foi só uma Klepto Girl, né? No caso dela, a pessoa é completamente psicopata. Então, gente, uma reflexão e, sei lá, que sirva talvez de lição pra vocês. Se alguém falar, tentar te alertar sobre essa pessoa, mesmo que você não conheça a pessoa que tá tentando te alertar, escuta. Fica bem atenta. Se você vai morar com uma pessoa que quer controlar cada mínimo detalhe da casa, fica atenta. Se você vê que é mais de uma vez, se você vê que é algo recorrente e que te incomoda, porque tem gente às vezes que não liga. Quando eu morava na acomodação da Emirates, eu tinha uma amiga brasileira que morava com uma indiana e ela decorava a casa de um jeito que eu me incomodaria. A minha amiga não se incomodava. Ela falava, deixa ela colocar as borboletas lá que ela colava de adesivo na parede. Eu achava horrível, mas a minha amiga não ligava. Então, tem gente que não liga, mas quando são coisas muito bizarras, já começa a procurar outro lugar pra morar. Não espere acontecer algo pior. Principalmente se começarem a assumir com coisas suas. E se a sua intuição tá falando que não foi você que perdeu, que alguém pegou, escuta essa intuição. Não chega acusando, porque eu acho que é pior. Se você conseguir armar um plano aí pra tentar provar que foi a pessoa que roubou, talvez seja bom pra desmascarar, até pra outras pessoas não sofrerem do mesmo golpe, né? Porque eu não gostaria também de passar por essa situação de tipo assim, vou correr, vou embora, mas vai vir uma outra pessoa morar com ela. E vai ser uma pessoa que vai sofrer também. E às vezes é uma pessoa que não tem o mesmo psicológico que você, que não tem a mesma rede de apoio que você, às vezes é uma pessoa mais nova que você. Eu tô inclusive agora com aquela música na cabeça da Klepto Girl. Vocês já assistiram o vídeo do Matando Matheus a Grito? Que ele fez a música das Klepto Girls. Sou uma Klepto Girl. Vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Klepto Girl música. Aqui no tablet da minha filha. A tentação é forte, quem vai resistir? É só uma coisinha, não vou me impedir. Sou uma Klepto Girl. Mas quem diria que na loja americanas eu roubo? Tô brincando, tá, gente? Estamos romantizando as Klepto Girls aqui, mas já acabou essa romantização. Inclusive, isso é algo bem real. Tipo, tá rolando aí uns grupos de meninas kleptomaníacas que se chamam de Klepto Girls, que incentivam umas às outras a roubarem por aí, tá? E aí elas mostram as roubadinhas delas. E elas fazem desafios entre elas pra quem rouba a maquiagem XYZ na loja. Bem problemático. Inclusive, acho que a Amanda, talvez, tenha sido a sócia fundadora desse grupo. Eu não duvido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando do quadro. Não esqueçam de mandar a história de vocês pra esse e-mail aqui. E é isso. Um beijo e até a próxima.